Olá, pessoal inscrito no meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vamos falar sobre altas habilidades e superdotação. Aqui vai ter muita curiosidade, muita coisa que eu descobri estudando, aliás. E achei muito legal, assim, muito interessante. Gostei muito. Para quem não sabe, altas habilidades e superdotação refere-se a uma funcionalidade cognitiva elevada e como é que fala? Elevada e acima da média, tá? Ela desenvolve um potencial muito elevado, tá? De liderança, um desempenho superior, na verdade, tá? Em áreas intelectuais, acadêmicos, liderança e liderança, artes ou psicoatividades. É isso. Já volto. E psicomotoridade, tá? Então a pessoa tem um intelecto um pouco mais alto. Entendam que a gente, infelizmente, tem uma visão um pouco diferente das pessoas que têm altas habilidades e superdotação. Isso não significa que a pessoa tem notas altas dentro da escola ou na universidade. Muito pelo contrário, pessoas assim costumam ter um pouco de dificuldade, tá? No seu intelecto, no seu dia a dia. As principais características de quem tem altas habilidades de superdotação, a primeira é a aprendizagem rápida, tá? Que é a facilidade em aprender e absorver informações. Então, às vezes está numa aula e absorve a informação muito mais rápida, mais precisa. Então, mas isso não muda o fato deles ter dificuldade dentro de uma sala de aula, não só em convívio, tá? Curiosidade extrema, então eles têm fome de conhecimento, eles sempre vão atrás, ainda mais se for um assunto de seu interesse, aí acaba entrando um pouco nisso também, tá? A intensidade e perfeccionismo, então eles têm uma grande dedicação ao tema de interesse deles, e um alto nível e uma autocrítica, tá? E tem um alto nível de autocrítica, no caso. Pensamentos abstratos, facilidade, os seus pensamentos abstratos, que é a facilidade com conceitos complexos, tá? Então, tudo que seja difícil, eles gostam. E criatividade. Então, são pessoas que, quanto mais você explorar a criatividade deles, melhor, tá? Eles não vão achar ruim. A outra é o vocabulário rico, então eles utilizam palavras difíceis, têm uma boa memória e um senso de humor desenvolvido. Então, eles são mais tem melhor facilidade ali de conversar, de convívio com pessoas, mesmo eles não se sentindo tão acolhidos, tão bem recebidos, se assim posso dizer, tá? Eles têm a sensibilidade deles costumam ser altas, tá? E o emocional, tá? Alta sensibilidade emocional e social, perdão. Então, eles têm uma certa sensibilidade ali, que é algo muito bom, tá? Eles são muito intensos, tá? Por exemplo, a intensificação deles é realizada por identificação, gente, desculpa. Deixa vocês aqui. A identificação costuma ser por profissional, que avalia o QI, tá? E é por psicólogo e neuropsicólogo.
Aí começa com uma anamnese, que é o histórico de vida e desenvolvimento da pessoa. Aí depois passa por um psicométrico, que é onde mede o QI que tem que ser mais de 130 para poder ser um autodidata, né? Isso. Tem uma superdotação, no caso. E altas habilidades. Então tem que dar mais ou menos mais de 130. E também uma criatividade. Então é uma forma de avaliar a pessoa que é uma pessoa superdotada. Tá? As observações comportamentais, eles analisam o desempenho em contextos escolares ou sociais. E a diferença entre a superdotação e as altas habilidades, apesar de andarem na mesma sigla, pode acontecer das pessoas terem os dois, tá? Ou demais comorbidades, como eu disse, como ter um TDAH, ter um TEA, ter alguma coisa parecida ali, para poder... Mas também pode ter... Mas normalmente as pessoas sempre vão ter os dois, tá? Um só, tá? Então, ó, a diferença... A superdotação geralmente é inata, manifesta-se de uma forma consistente e global em diversas áreas. E as altas habilidades são talentos excepcionais em áreas específicas e possíveis de desenvolvimento com estímulos. Então, normalmente é isso, que meio que dão um diagnóstico. Eles têm umas necessidades de suporte para poder ter um diagnóstico saudável, vamos assim dizer, né? Então, não necessariamente que os melhores alunos, como eu disse, têm superdotação e altas habilidades. Muito pelo contrário. Normalmente são pessoas que são difíceis de... Como eu posso dizer? São difíceis de lidar ali com a situação. Eles têm dificuldades na escola, então eles precisam de suporte, tanto para poder acrescentar, tá? Que é um apoio pedagógico, quanto como é que fala? Para acrescentar algum curso para acrescentar no seu currículo. Porque eles têm dificuldade. Tem pessoas que são superdotadas e que têm altas habilidades, mas têm uma grande dificuldade dentro de sala de aula. E é normal. Para quem for fazer um diagnóstico, é sempre bom você ir bem munido de como você era na escola, porque o teste também, que é a cereja do bolo, que vai responder. Porque do que adianta você ir, por exemplo, com uma nota alta e não... né? Mas é muito comum, tá? Pessoas irem mal. Os seus desafios, na verdade, são riscos de subnotificação. Então, é algo difícil que pode subnotificação e faltas de profissionais capacitados, que pode levar a problemas de saúde mental. Então, normalmente eles vêm desenvolvendo a dificuldade deles de ser incluídos, de ser incluídos, não estarem numa sociedade que eles fazem amigos, eles têm amigos, eles fazem amizades e têm até grupos. Só que normalmente eles não se sentem encaixados nesse grupo, nessa sociedade, com uma turma,
como posso dizer, com algo para eles. Então, normalmente, eles sempre se recuam, eles se excluem, eles não se interagem, é onde eles acabam desenvolvendo uma depressão, até mesmo uma ansiedade. Então, assim, não é brincadeira. É sempre bom quando pessoas têm esse tipo de diagnóstico, vocês estarem em cima, perguntarem como estão, tá? Porque às vezes a pessoa que tem o diagnóstico, fez o diagnóstico corretamente, não sabe como lidar com isso, tem vontade de saber lidar com isso. Então, eu até falo assim, prestem mais atenção no coleguinha de vocês. O vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei, se inscreve nas minhas redes sociais, não usem esse vídeo para se diagnosticar. Sei que vocês cansaram de ouvir isso, mas não utilizem esse vídeo para tal situação e tal ocasião. Até o próximo vídeo e tchau!